Fala galera, mais uma vez, Dante aqui. Queria aí fazer um convite para a gente assistir aí ao nosso último trecho de aula que vai ser divulgado para vocês. A gente já lançou o nosso curso Extensivo R3 e aí eu quero provar para vocês que com essa última aula você vai ter certeza que o Extensivo R3 de Clínica Médica da Medway, que está com uma parceria fantástica com o Papo de Clínica, é a melhor solução para você que quer passar na prova do R3 esse ano. Bora lá ver? Então hoje a gente vai ter uma aula com o professor José Roberto. José Roberto é cardiologista formado pelo INCOR e vai falar um pouquinho com vocês sobre tratamento de síndrome coronariana aguda. Tá fantástico esse trecho, pessoal. Vamos ver? Bom, dito isso, gente, a gente já fez o diagnóstico de infarto na primeira parte. Aprendi a estratificar agora que eu já sei o diagnóstico de infarto, estratifiquei o doente. Beleza. Eu já sei a hora que ele tem que ir para o CAT. Isso no infarto sem supra. Porque infarto com supra a gente vai comentar na terceira parte também. Beleza. O que eu tenho que fazer de imediato? Internar o doente. Monitor, estabilização clínica, controle da dor e antiplaquetários e anticoagulante. Como é que a gente vai fazer isso? Tem o nosso ABCDE. AS e anticoagulante, beta-bloqueador, a gente vai comentar, é polêmico, mas a gente vai comentar daqui a pouco. C de clopidogrel, mas também pode ser ticagrelor ou prasugrel, são os segundos antiagregantes plaquetários, né, inibidor de P2Y12. D de diurético, espironolactona, pode ser em algumas situações. E o E de IECA ou estatina de alta potência também. Lembrar do IBP, tipo esomeprazol, para lembrar aí a forçada aí para vocês, tá? Vamos comentar primeiro, a gente vai dividir o tratamento do infarto em medidas que vão aumentar a sobrevida e medidas que vão melhorar sintomas antianginosos. O que vai aumentar a sobrevida? AS, anticoagulante, inibidor de P2Y12, inibidor plaquetário. Isso muda a mortalidade no infarto. Então, AS, para todos os casos de síndrome coronariana aguda. Eu não estou falando de dor torácica, estou falando de síndrome coronariana aguda. Com supra, sem supra, não importa. Sempre vai ganhar AS. Salvo alergias, salvo se tiver algum sangramento ativo grave, né? Tá com uma HDA, você não vai dar AS para ele. Vamos fazer uma dose de ataque de até 300 mg de AS e manter de 75 a 100 mg dia. Todos os casos. Quando fiz o diagnóstico de infarto, já dá 300 mg de AS. Segundo o antiagregante plaquetário ou inibidor de P2Y12. Como eu comentei com vocês, eu tenho 3 opções: clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel. No SUS é só clopidogrel que eu vou ter à minha disposição. Qual que eu vou usar? Eu vou ter que pesar risco-benefício. Isso quando eu tenho as outras opções, né? Se eu só tenho clopidogrel, não adianta eu ficar fazendo ciência. Beleza? Então eu tenho que entender qual que é o risco trombótico do meu doente e qual é o risco hemorrágico daquele paciente. Por quê? Eu vou ter medicações que vão ser mais potentes, que vão aliviar esse risco trombótico, mas vão aumentar o risco hemorrágico. Então é tudo uma balança. Eu tenho que pesar e estratificar melhor o meu paciente. Tá? Clopidogrel, validado no estudo CURE, é um pouco potente. Se ele é pouco potente, ele vai ter menor chance de sangramento. E como é uma droga mais antiga, ele vai ter muita interação medicamentosa. Por exemplo, existe aquela celeuma, aquela ciência ali de, putz, talvez inibidor de bomba de próton tenha interação com clopidogrel. Pelo menos in vitro isso foi visto. In vivo, não. Então existe esse risco teórico de o uso de IBP reduzir a eficácia do clopidogrel. Assim como morfina também reduz a absorção, interage aí com o clopidogrel. Ticagrelor, validado no estudo Plato. Então o ticagrelor, ele tem mais potência. Se ele é mais potente, ele tem maior risco de sangramento. E ele tem de efeito colateral a questão da dispneia por acúmulo de bradicinina. E por fim, o prasugrel, no estudo Triton, ele é mais potente do que todos e ele também tem uma maior chance de sangramento. E a diferença é que o prasugrel eu só posso dar se eu conhecer a anatomia. E onde que eu conheço a anatomia coronariana do paciente? Na sala de hemodinâmica. Então, dessas aqui, no tratamento do infarto sem supra, o prasugrel é o único que eu só vou poder fazer na sala de hemodinâmica. Os demais, se eu quiser, eu até posso fazer antes dele ir para o CAT. Mas o prasugrel é o único que somente na sala de hemodinâmica. Legal? Beleza. Atenção para o prasugrel, que ele tem um black box. O
que ele é contraindicado em 3 situações. Pacientes com AVC ou AIT prévios. Então vamos supor, um paciente que já teve um AIT, como a questão que a gente acabou de comentar na outra parte, paciente do sexo feminino que já teve AIT prévio. Putz, acabou, não pode tomar prasugrel. Maior ou igual a 75 anos, então idosos, esquece prasugrel. Baixo peso, abaixo de 60 quilos, esquece prasugrel. Por quê? Porque se tiver alguma dessas aqui e você der prasugrel, vai dar ruim, vai sangrar. Aumenta o risco de sangramento a idade, o baixo peso e de degeneração hemorrágica, o paciente que já tem um substrato neurológico, já teve AVC ou AIT prévios aí. Fechado? Então, qual antiplaquetário que eu vou utilizar então? Olha essa regrinha aqui, meu povo. Infarto com supra que vai ser trombolizado. Não tenha dúvida, é somente o clopidogrel que eu vou poder utilizar. É o único que é validado. Vou trombolizar? Clopidogrel, nem esquenta. Infarto com supra, num centro que ele vai para angioplastia primária. A gente vai comentar mais disso na reperfusão daqui a pouquinho. E aí, eu posso usar clopidogrel, mas preferencialmente ticagrelor ou prasugrel. Lembrando que o prasugrel somente na sala de hemodinâmica, depois que eu conheço a anatomia e vi que eu vou intervir. Terceiro ponto, síndrome sem supra, que ficou em tratamento clínico. Posso usar clopidogrel, mas o ticagrelor vai ser melhor. Ok? Eu não vou usar prasugrel porque eu não vou mexer, não vou fazer um stent, não vou colocar um stent. Eu conheci a anatomia, mas eu não posso usar a prasugrel para quem vai ficar em tratamento clínico, porque o estudo não foi feito assim. Prasugrel é igual a stent. Então, interviu, conheceu a anatomia e interviu com angioplastia, prasugrel. Mas eu vou ficar em tratamento clínico, mesmo que eu já conheça a anatomia, aí vai ser ou ticagrelor ou clopidogrel. Beleza? Ticagrelor é melhor, então eu acabei colocando só ticagrelor aqui, mas clopidogrel também poderia ser. Síndrome sem supra, que vai fazer angioplastia. Eu posso fazer os 3, né? Afinal, é o que a gente faz no SUS. Posso dar clopidogrel, mas ele não vai ser melhor. Então, até aí, ok. Ticagrelor ou prasugrel são as melhores opções. O prasugrel, lembrando, depois que eu conhecer a anatomia. Ok? Angioplastia primária, num paciente que já tem FA com indicação de anticoagular. Que aí eu vou usar Marevan, varfarina, ou DOAC, mais os antiagregantes. Nesse caso, é o clopidogrel. E aí a gente vai fazer como? Clopidogrel com anticoagulante e AS. O AS por 7 dias até 30 dias no máximo, depois vai manter por 12 meses clopidogrel mais o DOAC ou a varfarina. É assim que a gente faz, tá? Por conta dos estudos que a gente tem, né, de evidência nessas situações, como Augustus PCI, como Augustus Pioneer PCI, como Rely, como WOAST. Então, esses estudos aí foram que embasaram essa sugestão aqui de conduta. Então, sempre que você... basicamente, o resumo é assim. Sempre que você tiver um paciente que tem indicação de anticoagular e de antiagregar, ele vai usar a tripla terapia durante a internação no máximo e para alta ele vai com clopidogrel e o anticoagulante. É isso. Tá? Por quê? Por que não prasugrel, Zé? Bom, você acha que o fabricante do remédio sabe que prasugrel sangra muito mais do que clopidogrel. Vai te dar um anticoagulante. Ele vai ter a opção de te dar o clopidogrel que sangra menos ou o prasugrel que sangra mais? Ele vai no que ele vai jogar em casa, né? Ele vai fazer um trabalho com clopidogrel, que a chance de dar ruim é menor. E a chance de vir um resultado positivo é maior ainda. Então, por isso, a gente tem os estudos, sumariamente, mais de 95% deles com clopidogrel em associação com anticoagulante. Beleza, já entendi do segundo agregante plaquetário. Beleza. Como que eu vou, então, manejar o momento de dar esse segundo antiagregante plaquetário? E aqui é a diferença da última diretriz de 2021 de infarto sem supra da Sociedade Brasileira. Bom, se eu vi que é um paciente que ele é de muito alto risco, aquela classificação lá que a gente comentou, coluna vermelha, ele tem que ir para o CAT em até menos de 2 horas, muito alto risco, eu seguro
e faço o segundo antiagregante plaquetário na sala de hemodinâmica. Se ele é coluna amarela, é um risco alto, tem tropo positiva, Grace maior que 140, alteração de segmento ST intermitente, que não é supra, ele vai para o CAT em até 24 horas. E aí, ainda assim, se ele for em até 24 horas, eu seguro o segundo antiagregante plaquetário para fazer na sala de hemodinâmica preferencialmente. Se o paciente ele vai para o CAT em mais do que 24 horas, aí não tem jeito. É tipo o que acontece no SUS no nosso dia a dia. A maioria dos pacientes com infarto não vão para o CAT em até 24 horas. Vão depois. Então acaba ficando na mesma. Faço o pré-tratamento, né, do AS clopidogrel na sala de emergência mesmo. Tudo bem? Mas numa questão de prova, provavelmente você vai conseguir encaminhar o paciente. Então tente segurar o segundo antiagregante para fazer na sala de hemodinâmica. E é um paciente que você não vai mandar para o CAT, você já pode fazer o pré-tratamento também. E aí, gente, lembrando, como eu vou fazer pré-tratamento, quer dizer o quê? Vou fazer AS clopidogrel ou AS ticagrelor na sala de emergência. É isso. Não posso fazer pré-tratamento com prasugrel, porque eu não conhecia a anatomia ainda. Beleza? Então, vamos relembrar. O paciente que vai em menos de 2 horas ou até 24 horas, eu só vou fazer AS. Vou deixar para fazer o antiagregante, o segundo, na sala de hemodinâmica. Se eu sei que, pela logística do meu serviço, ele vai em mais de 24 horas, eu posso fazer como eu sempre fiz. Posso fazer o AS clopidogrel na sala de emergência e tocar o barco normalmente. Beleza? A diferença é essa. Se ele sei que ele vai em menos de 24 horas, eu posso segurar o segundo antiagregante e fazer somente na sala de hemodinâmica. Agora, passando essa página, vamos falar de anticoagulação. A gente vai ter 3 opções de anticoagulante e a ideia é anticoagulação plena para esses pacientes. Posso utilizar heparina não fracionada, enoxaparina ou heparina de baixo peso molecular, ou posso usar fondaparinux. Lembrando que eu sempre tenho que deixar na dose ajustada para anticoagulação plena. E o que vai mais cair na prova de vocês vai ser heparina de baixo peso molecular. Lembrando que em indivíduos com clearance normal e idade abaixo de 75 anos, a dose de anticoagulação plena para heparina de baixo peso, no caso enoxaparina, é de 1 mg por quilo de 12 em 12. Se ele tiver um clearance entre 15 e 30, a dose será 1 mg por quilo, uma vez ao dia. Se o paciente ele tiver mais de 75 anos, a dose será de 0,75 mg por quilo de 12 em 12 horas. Então, um idoso, por exemplo, de 80 quilos, então o cara tem 80 anos, tem 80 quilos, ele não vai ficar com 80 mg de 12 em 12. Ele vai ficar com 60 mg de 12 em 12, por exemplo. Beleza? E lembrar que, se você for fazer fonda, lembrar de fazer o bolo de heparina não fracionada antes, caso você for para o CAT. Beleza. Tratamento farmacológico aí. Então, já falei de AS, já falei de antiagregante, já falei de anticoagulante brevemente. E agora vamos falar sobre o tratamento farmacológico. O IECA, preferencialmente começar nas primeiras 24 horas. A gente tem vários estudos que mostram o benefício do IECA, ainda mais se tiver disfunção ventricular, se for hipertenso, se for diabético, por exemplo. Mas a gente só vai começar se tiver uma pressão que tolere. Se o paciente está com uma PA 8/5, eu não vou começar IECA para ele. Tudo bem? Se ele não tolera IECA, eu posso tocar com BRA. Então, ele teve tosse com IECA, mudo para BRA, por exemplo. Mas, preferencialmente, IECA. Estatina de alta potência. Aqui eu estou falando de atorvastatina, 40 ou 80 mg, ou rosuvastatina de 20 a 40 mg. Isso é estatina de alta potência. Para todos. Ah, Zé, mas ele chegou, o LDL dele está de 80. Independentemente disso, tá? Lembrando que, ambulatorialmente, a meta desse paciente que infartou agora vai ser abaixo de 50 de LDL. E aí, além disso, vamos falar agora do tratamento que visa reduzir episódios anginosos, tá? Melhora de sintomas, que não vai reduzir mortalidade. Então, a analgesia. Como é que eu vou fazer analgesia no contexto de infarto? Vou dar dipirona? Não. Eu vou reduzir o consumo de oxigênio ou vou aumentar a oferta de oxigênio para aquele paciente. Então, vou visar reduzir o duplo produto, a pressão e a frequência cardíaca. Posso oferecer, então, uma vasodilatação coronariana com nitroglicerina, tá? Mas também vamos começar agora falando dos
beta-bloqueadores, porque essa é a maior polêmica que a gente sempre tem na aula de infarto. Beta-bloqueador não muda a mortalidade no começo do infarto agudo do miocárdio. Os estudos que mostram redução de mortalidade são por um período de 1 ano após o infarto e são subanálises, então serve mais para gerar hipótese, tá? Então, beta-bloqueador, eu posso começar nas primeiras 24 horas se o paciente estiver estável, para reduzir frequência cardíaca, reduzir consumo de oxigênio, aumentar a oferta, porque aumenta o tempo diastólico dessa forma. Mas eu não vou começar o beta-bloqueador se ele tiver com a IC descompensada, está em CLIP 2, está em sinais de baixo débito, por exemplo, ou é um paciente com alto risco de evoluir para choque cardiogênico. Foi um baita infarto, um supra-anterior extenso, é um paciente que está super taquicárdico, ele não vai se beneficiar, ele tem alto risco de eu começar o beta-bloqueador e ele evoluir com choque cardiogênico. Então esse daí a gente vai segurar. Ou pacientes que já têm algum bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau, a gente vai evitar, assim como pacientes que têm algum grau de broncoespasmo descompensado naquele momento. Não é porque ele tem DPOC que eu não vou começar beta-bloque, mas se ele estiver sibilando dispineico na hora que ele chegou, obviamente que eu não vou começar naquele momento. Além disso, nitrato, que vai fazer vasodilatação das artérias coronarianas, vai servir para controle de sintoma, mas não reduz mortalidade. Beleza? Importantíssimo isso também. Questão mais batida que chutar cachorro morto. Inicialmente, a gente prefere os vasodilatadores coronarianos de ação endovenosa, porque é mais fácil de titular, a meia-vida é mais curta, se ele ficou hipotenso você desliga, não tem menor estresse em relação a isso. E eu não vou usar nitratos no contexto de síndrome coronariana aguda se o paciente tiver feito uso do azulzinho, do inibidor de fosfodiesterase, por exemplo, o sildenafil ou o tadalafila. Lembrando que o sildenafil é nas últimas 24 horas e a tadalafila nas últimas 48 horas, porque tem uma meia-vida maior, tá bom? E aí o Viagra ou o Cialis aí no caso, por exemplo. Se o paciente tiver hipotenso, porque eu vou dar um nitrato que vai reduzir pré e pós-carga, ele pode descompensar e ficar mais hipotenso, ainda não faz sentido. E na suspeita de infarto de VD, que é uma contraindicação já que relativa, afinal, se é um infarto de VD, o VD é muito dependente de pré-carga. Eu dou um nitrato, eu reduzo demais a pré-carga, o cara choca. Então eu tenho que ir mais na manha nessa situação, evitar infarto de VD. Bloqueador de canal de cálcio também é uma opção. A gente pode utilizar se o paciente estiver estável, mas dando preferência mais para vasodilatação endovenosa do que por comprimido, por exemplo, com bloqueador de canal de cálcio. Tá bom? Morfina, cada vez mais em desuso a gente tem prescrito essa medicação, porque a morfina ela não muda a mortalidade, ela tem aumentado até mesmo a mortalidade em algumas análises. Então a gente tem um estudo de um médico, um pesquisador brasileiro, que é do INCOR, que é do Einstein, que é o Dr. Remolanda, do Cardio Papers, que ele fez uma análise, né, não é o primeiro, mas foi uma das maiores análises, de banco de dados que viu uma maior associação de mortalidade de uso de morfina com clopidogrel. Por quê? O cara que usa morfina ele absorve menos clopidogrel, ele vomita, então ele tem uma redução menor do clopidogrel, que é tudo que ele mais precisa na hora do infarto, é que o clopidogrel dê certo. Se você está dando morfina, você vai reduzir a absorção, vai aumentar o número de evento adverso, podendo até aumentar a mortalidade. Então, morfina cada vez mais em desuso, galera. E o oxigênio, dúvida também muito recorrente. O oxigênio somente se ele estiver desaturando abaixo de 90. Então, oxigênio somente abaixo de 90. Acabou aquela história, tá saturando 92, 94, vou botar um cateterzinho. Não, somente abaixo de 90%. Fechado? Vamos ver aí, encerrar aquela primeira questãozinha que a gente fez agora nessa metade. Então, homem de 53 anos, tabagista, que vem com uma dor típica, pressão boa, 14/9, 100 batimentos por minuto, em edema agudo de pulmão, criptando os 2 terços inferiores de ambos os hemitórax. E no eletro, uma inversão de onda T, que a gente já comentou, aquele padrão de Wellens tipo B. Então, veio com uma tropo negativa, ou seja, é uma angina instável. Só que é uma angina instável do mal, porque o cara está com dor, ele está em edema agudo, então ele está com sinais de IC aguda.
é bem do mal. Então, esse paciente não vai fechar como infarto sem supra, porque a tropo dele é negativa. E se vocês forem recordar aqui comigo, tropo positiva não é em 72 horas, é em 24 horas. Ele vai fechar com uma angina instável de alto risco, melhor dizendo, de muito alto risco, porque ele vai ter que ir para o CAT em até 2 horas, porque ele está com sinais de IC aguda. Angina instável de risco intermediário, angiografia em até 24 horas é não, óbvio. E angina instável de baixo risco, tratamento clínico não invasivo. Não, o cara vai morrer na sua frente. Ele está em edema agudo na sua frente, junto com o padrão de Wellens tipo B, ou seja, é encrenca total. Internar e mandar para a unidade coronariana, para UCO. Beleza? Bom, galera, então esse foi o nosso último trecho de aula que a gente vai divulgar para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí toda essa campanha do Aquece R3, para você que está querendo passar na prova de R3 de Clínica Médica no ano que vem, ou para você que quer melhorar os seus estudos aí durante o R2, quer ser um excelente residente de 2º ano de Clínica Médica. Tá? Então, muito obrigado aí pela companhia de vocês nessa semana. E aí vou dar um último aviso aqui, pessoal. A gente já lançou nosso extensivo R3 de Clínica Médica. Se você está querendo garantir a sua aprovação ano que vem, não fique de fora. Adquira já o nosso curso. Tá com o carrinho aberto desde ontem, então não fique de fora. Aproveite essa oportunidade para adquirir já e garantir o melhor preço que a gente tem no mercado. Valeu? Até a próxima, pessoal. Um grande abraço para vocês.